Olá, 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 olá. Estamos chegando aí mais uma vez até você, né? Como diz a Bíblia, esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você está vivo? Então você tem motivos aí para dar graças a Deus. Se você está vivo, apesar de lutas, de adversidades, de dia mal, né, de situações terríveis que possam passar pela nossa vida, né? Que todos nós passamos, todos nós passamos. Todos nós enfrentamos lutas sérias, né? Não tem moleza para ninguém, né? Eu digo que o maior problema do mundo é o seu, porque ele compete com a ajuda de Deus resolver. O maior problema do mundo é o meu, porque me compete com a ajuda de Deus resolver. Essa que é a verdade. Enquanto o pessoal aí está chegando aí, né? Carlos, tá? O Silva, o Francisco, a Mara, a Silvana, a Edna, Danilo, Marinete, a Irá, a Ana Lúcia, o Vitor, tá? O Farias, o Joel, tá aí, ó. Tá? Vambora. Tá tanta gente aí, ó. Tanta gente que tá entrando aí. E um tema hoje que diz respeito a todo mundo, diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito ao mundo, né? Não é só uma questão que diz respeito para a minha vida ou para a sua vida, ou evangélico ou não evangélico, diz respeito para todos nós, tá? E eu tenho certeza que nós vamos ter aqui alguma palavra para você que vai abençoar e a gente fazer uma análise. Nós temos muitas dificuldades, sabe, de ter opiniões divergentes. É uma coisa interessante como as pessoas têm dificuldade de lidar com o contrário ou com o contraditório. Você sabe que eu acho que tem gente que prefere a ditadura do que a liberdade, né? Eu costumo dizer que quando alguém quer que todo mundo pense da mesma forma, é a ditadura do falso consenso. Liberdade de expressão é para você discordar da minha posição. Eu discordar da sua, e qual o problema? No campo das ideias, meu irmão, a gente pode discordar à vontade. O que eu não vou concordar com você, e aí não tem jeito, é com os princípios da palavra de Deus, aí não tem negócio. Agora, no campo da vida, no campo político, na visão das coisas, são direitos. E nos pontos não essenciais da Bíblia, a gente também pode discordar. Naquilo que é fundamental, doutrinário, não tem negócio. Agora, nos pontos não fundamentais, a gente também pode discordar, que não muda nada. Eu queria dizer aqui essas palavras enquanto o pessoal está chegando. Eita, deixa eu arrumar aqui esse negócio, que eu estou dando chute nesse troço. Para poder ficar direitinho aqui com os dois, que eu estou tanto no Facebook como eu estou também no Instagram. Eu gosto de falar porque são públicos, plateias, eu aprendi a respeitar o gosto de cada um. Tem gente que só gosta de Instagram e tem gente que só gosta do Facebook. Então eu gosto de falar para todo mundo e aprendi que todos são importantes, não é? Porque merecem, né, ter o direito de ouvir, de discordar, de concordar, de questionar, tá certo? Então, nós vamos... A irmã ali está dizendo que gostou da surra que eu dei no Cabrini. A entrevista no SBT Repórter com o Cabrini. O cara gravou 40 minutos aqui comigo, o maior quebra-pau. E saiu 4 minutos. Não deu nem para esquentar. Se ele botasse o que eu falei, aí que você ia ver a pancada que foi. Mas vamos lá. Nós vamos aqui falar para vocês aqui, vamos fazer aqui uma palavra sobre essa questão de coronavírus, o que está acontecendo com o Brasil e o futuro. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu quero que você preste bastante atenção aqui para as minhas considerações, e eu ensino uma coisa, hein? Quem me acompanha, eu ensino uma coisa. Tudo que você ouvir, seja de mim, de qualquer outro, da imprensa, não interessa. Tudo que você ouvir, faça essas 3 coisas. Duvidar, criticar e determinar. O que é duvidar? Ouça e não aceite logo de pronto. Duvidar é analisar o que você está ouvindo, está vendo, está recebendo informação. E determinar. Não aceito nada, aceito tudo,
aceito parte, rejeito parte. Então, tudo que você ouvir, utilize isso, é o que eu faço. Eu não aceito nada de pronto, quando são informações, né? Questões que estão sendo dadas. Eu paro, primeira coisa, deixa eu ver o que esse cara está falando. E depois eu vou fazer uma análise crítica do que ele está falando, do que a pessoa está falando. E depois eu digo, não, concordo, é isso aí. Não, discordo. Não concordo com nada. Não, tem alguma coisa aqui que eu concordo. É assim, com todo o respeito, que todo ser normal e inteligente faz. Então, por falar de coronavírus, a gente tem que ir, sabe? Ir um pouco na história, um pouco lá atrás. Em primeiro lugar, vou dar um depoimento de um grande médico amigo meu, diretor de hospital, professor de universidade, ele não é evangélico. Ele disse assim para mim há poucos dias atrás: pastor, você sabe o que é o coronavírus? Deus botando a humanidade de joelho. Eu estou falando de um médico top, de alto nível, tá? Me dizendo o que era coronavírus. É Deus botando a humanidade de joelho. Vocês parem para pensar como uma coisa que ninguém vê coloca medo, terror, pânico e causa um transtorno mundial. Isso é para... pastor, é porque Jesus vem. Irmãos, vocês têm que aprender uma coisa. Estou falando aqui com os evangélicos, por enquanto, né? Essa palavra. Deus usa uma coisa para ensinar várias lições. Deus não é econômico em permitir uma coisa para um fato. Deus ensina com um episódio várias coisas. Então, sinais, né, da vinda de Cristo, ok, 1. 2, uma resposta de Deus à impiedade, à incredulidade, ao deboche do homem, o homem se afastar de Deus, é uma resposta. 3, ensinando a seu povo a depender dele, ensinando a seu povo a importância da igreja, da comunhão com os irmãos. Meus irmãos, Deus utiliza um fato para ensinar tantas coisas. Eu estou ouvindo, eu sou pastor de milhares e de milhares de pessoas, eu estou ouvindo tantas coisas, tantas lições de casamento, de filho, de valorização, de questões que a gente estava num ativismo louco. Então, eu não vou dizer que você tem que entender que existe a vontade permissiva de Deus e a vontade absoluta de Deus. A vontade permissiva é que Deus deixa as coisas acontecerem. Deus permite elas acontecerem. Deus está aqui no controle, permite acontecer, mas se ele quiser, ele intervém no processo a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Por isso que ele é Deus, o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder. Então, minha gente, em primeiro lugar, sabe, isso aí tem várias lições. Lições para a vida espiritual, lições para a vida familiar, lições para as nações, para os governos, para a autoridade. Tem várias e várias lições que você pode tirar daí. Até você, coisas para a sua vida pessoal, familiar, espiritual e particular, emocional e psicológica, você pode tirar lições dessa questão. Mas vamos agora fazer uma análise. Preste atenção, essa pandemia, nem a ciência dá cabeçada. Se você for ouvir os PhDs, os especialistas, os caras tops, foram empregados diversos modelos diferentes em nações. Um mesmo modelo empregado numa nação não deu resultado na outra, mas deu resultado naquela. A mesma coisa aqui no Brasil. A mesma coisa aqui. Não tem nem explicação, com todo respeito. Aqui, ó, Minas Gerais está coladinho aqui com Rio de Janeiro e São Paulo. Está colado. E não houve, a coisa não foi violenta em Minas Gerais. Então, nem a ciência, meus irmãos e meus amigos, tem explicações, tá? E cada um tem várias hipóteses, porque no meio dessa pandemia é que eles estão... A pandemia, ela nunca tinha vindo. Então, agora, no meio disso, é que eles estão tentando descobrir o que fazer. Essa que é a verdade. O laboratório está sendo feito na pandemia. Eu queria deixar isso bem claro aqui para vocês. Eu estou aqui mostrando para vocês, eu estou construindo aqui, né, o que eu estou falando sobre essa questão de pandemia e vem aqui para o Brasil. A gente tem que entender que a realidade brasileira não é a realidade da Europa e nem dos Estados Unidos. Há uma outra diferenciação nisso aqui.
Aqui é uma realidade social, econômica, médica, diferente da América e da Europa. Se você pegar, vai aí, 60 dias atrás, pode ir lá atrás, tá? E você vai ver meus vídeos, tá? E eu dizendo porque eu nunca concordei com quarentena. Escute isso aqui, para você entender. Eu nunca concordei com... pastor, você nunca concordou porque o senhor acha que quarentena é bobagem? Isso é, o coronavírus é bobagem? Não. Quem te falou que o coronavírus é bobagem? Tem aí as pessoas morrendo, então não é bobagem. A questão, pega lá atrás, irmão. Não adianta escrever aqui alguma coisa ou tentar me acusar. Vai lá atrás nos vídeos para ver o que é que eu falo. Vai lá atrás. Eu sempre disse assim, há 60 dias, os governantes vão ter que fazer uma escolha de Sofia. O que é a escolha de Sofia? Tem dois males. Qual é o menos? Coronavírus mata. Caos social, coronavírus mata com força, né? 60, 90, 120 dias. Né? Caos social mata com muito e muito mais tempo e de maneira mais lenta, mas mata muito mais gente. Então sempre falei isso aqui, tá? Sempre falei. Não estou menosprezando o poder da doença. Eu estou dizendo que é uma escolha. O que é o menos pior? Essa foi sempre a minha palavra. Em primeiro lugar, porque eu sempre fui contra a quarentena, tá? Porque acho, na minha visão, o menos pior é você abrir tudo. Esse, para mim, é o menos pior. Sem menosprezar, porque eu não posso tratar de morte com número. Porque cada morte é uma tragédia para a família e vamos deixar de menosprezar isso, tá? Então, isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma verdade que eu estou te falando. E por que eu sempre também fui contra essa questão de quarentena? Porque a quarentena no Brasil é quarentena de Araque. A quarentena no Brasil protege o classe média e o rico, que tem uma casa confortável, que tem grana para comprar comida, que tem joguinhos eletrônicos em casa, que tem Netflix, sei lá que diabo tem. Diferente do pobre. O Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro que eu vou citar, tem mais de 3 milhões de pessoas vivendo em comunidades. Todo o Brasil, tá? Do Sudeste para cima, principalmente, com mais força, né? Nordeste, Norte, né? Nós temos uma população grande vivendo em comunidade, em áreas proletárias. E eu quero ver qual é o governador e prefeito que vai mandar fechar tudo numa comunidade. Isso aqui foi sempre a minha tese. Eu quero ver. Vai lá. Manda ficar confinado 6, 8 pessoas num cubículo de 10 metros quadrados que eu quero ver quem é que fica. E quem é que manda. Isso aqui é o primeiro. 2. Olha os transportes públicos. Ônibus, metrô, barcas e trens. Isso é uma vergonha, gente. Pensa que porque tá com uma máscara colado no outro que vai escapar? Isso é uma piada. Quer dizer que distanciamento, o problema é a igreja, que tem que ter distância de 3 metros e não pode fazer culto. Olha os bancos. Olha os mercados. Olha os trens. Metrô. Então, nós temos uma realidade totalmente diferenciada da realidade que acontece na Europa. Calma que ainda vou mostrar mais coisa aí, calma. Então, quarentena que só protege classe média e bacana, ou quem tem alguma coisa. O pobre, que é a massa da população brasileira, não é protegido. Porque nem o poder público tem autoridade de entrar em comunidade e mandar fechar. Que é a verdade? Essa é a verdade. Essa que é a verdade. E nem no transporte público, eu venho denunciando isso há 60 dias. Uma coisa chamada sanitização, que podia ser feita nos finais de pontos de ônibus, de metrô, de trem, de barcas, tá? Entrar uma equipe e sanitizar. Nada, tem porcaria nenhuma, gente. O povo está sujeito a isso. São 4 milhões de pessoas que utilizam transporte público em São Paulo. E no Rio de Janeiro, mais de 2 milhões. Aí, olha a brincadeira. Agora, há uma semana atrás, em São Paulo, vamos ter agora rodízio de placa. Um placa ímpar, placa par. Aí, quando eu vi, e quem mostrou isso foi até o Datena,
Quando eu vi a estação dos metrôs e os metrôs hiperlotados, eu falei, isso é uma piada. Isso é uma brincadeira com o povo, gente. Tá? Agora, escute atentamente o que eu vou dizer para vocês. As quarentenas que foram feitas na Europa e nos Estados Unidos, preste atenção, filho. Preste atenção. 60 dias de quarentena rigorosa. Não tem ônibus, não tem trem, não tem metrô, não tem barca. Só pode andar na rua se for no mercado ou na farmácia. Para tudo por 60 dias. Para tudo, para a indústria, para comer, parou tudo. Na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos. 60 dias de quarentena rigorosa. Eu até podia concordar. Bem, os governadores e prefeitos estão fazendo uma quarentena rigorosa. Fecha tudo por 60 dias. Acabou o papo. Não tem empresa, não tem comércio, não tem porcaria nenhuma, não tem indústria. Para metrô, para trem, para barca, para tudo. Para carro, não circula carro. Gente, acorda aí, brasileiros, povo de Deus, amigos. Há 15 dias que começou o uso obrigatório de máscaras em ônibus. Acorda, irmão. Ônibus, trem, metrô, para entrar em mercado, para entrar em banco. Tem 15 dias. E essa pandemia vem com força desde o dia 8, 9 de março. Então preste atenção. Se esses governantes tivessem vergonha na cara e tivessem autoridade que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, tiraram do presidente e passaram para governadores e prefeitos. Então agora não adianta chorar. É na mão deles. Se esses governantes tivessem a coragem, a autoridade de por 60 dias fazer uma quarentena severa, hoje já estaria se abrindo tudo no Brasil tranquilamente. Paulatinamente, como está acontecendo na Europa. Agora o que aconteceu? Uma quarentena por causa disso aqui, ó. Grana. Tá aí os escândalos dos bilhões sem licitação. Grana. Quarentena maquiada de meia tigela, o que eu venho denunciando há 60 dias. E aí, a brincadeira continua. Não faz uma quarentena severa, mantém parte da economia ferrada e agora eles querem fazer uma quarentena severa. Significa que nós perdemos 60 dias, destroça a economia, desemprego no país, problemas econômicos e agora? E o Brasil? E o Brasil? E o Brasil? Ok? E o Brasil? Como é que fica? Como é que fica? E o Brasil? Tá? Nós não temos estrutura. Eu vou contar para vocês coisas que vocês não sabem. Eu tenho um amigo que é empresário na América. Brasileiro, dono de empresa na América. A empresa dele está totalmente fechada. Ele recebeu um questionário do governo para dizer quanto era o custo fixo. Pagar funcionário, pagar aluguel por 60 dias. Ele falou $40 mil, recebeu um cheque. Os estudantes americanos, todos, estou falando de estudantes, todos, sem precisar prestar relatório, receberam um cheque de $1.200. Como todas as pessoas que estão sem funcionar, receberam cheque em casa. Quando eu falei, um linguarudo aí falando asneira, eu vou te responder. Escuta, peraí que saiu aqui do meu... Pera aí que saiu aqui. Oi. Pera. Opa! Saiu aqui, voltou. Tá, saiu aqui do Instagram. Pera aí. Deixa eu botar. Tá aí? Voltou, meu filho? Você que tá... Pera aí, gente. Você que tá aí no Instagram. Ele deu um pulo aqui. Só um instantinho. Você segura aí. Não sai daí, não. Tá no Instagram? Verifica pra mim se tá no Instagram, porque ele cortou aqui pra mim. Verifica aí. Então, escute. Deixa eu responder aqui. Deixa eu ver se voltou aqui, minha gente. Só um minutinho. Tá? Vê se eu tô no Instagram, senão eu tenho que sair e voltar. Tô no Instagram?
Então tá bom. Então escute isso aqui. Preste atenção que eu vou falar para vocês. Quando eu disse, deixa eu responder um linguarudo aí que falou uma arneira aí. Aqui não tem ninguém fugindo não. Eu falei que só quem fechava a igreja era a justiça. Porque governador e prefeito não tem autoridade legal para fechar a igreja. Tá? E outra, eles queriam fechar totalmente a igreja. E se não fosse a minha ação, tudo que a igreja não tinha nem atendimento social. E nem atendimento das pessoas desesperadas, tá ok? Travou agora. Travou? Eita, eu vou sair e voltar aqui no Instagram. Pera aí. Deixa eu sair, voltar. Só um instantinho, gente, porque aqui o bicho tá pegando. Deixa eu voltar. Aqui, ao vivo. Vê aí se entrou. Não tá aparecendo para mim aqui. Vê se entrou. Ainda não. Não, é porque o Instagram tá censurando. O Instagram não gosta da verdade, ele censura o que você fala. Isso é a maior bandidagem da rede social, tá? Eu vou apagar aqui, vou continuar com vocês no Facebook. Tenta apagar aqui o meu celular, apagar ele todo para voltar no Instagram, tá? Isso é a bandidagem, tá? Para vocês verem como é que eles fazem. Então, tá? Pera aí. É emoção, aqui é com emoção. Se não for com emoção, vê aí. Tenta fechar e voltar. Então, minha gente, eu fiz isso aqui, porque se não fosse isso, qualquer prefeito, qualquer coisa, se acharia no direito de fechar a igreja. Uma banana para eles, tá? Só por ordem judicial. O que aconteceu? O que a justiça deu? Estou falando de 60 dias atrás. Igreja aberta para fazer culto online e atender pessoas, mas não culto. É exatamente isso que eu queria. Que eu vou dar mole para governador e prefeito fechar a igreja onde? Não tem amparo na Constituição. Essa que é a verdade. Aqui eu estou mostrando a verdade para vocês. A quarentena no Brasil é de Araque. Eu sempre fui contra. Essa que é a verdade. De Araque. Vergonhosa. De Araque. Por isso que eu bati e bato até hoje. E estão vendo aí agora. Você lembra aí do ex-ministro? Vocês lembram do ex-ministro da Saúde? Olha, o pico vai ser no início de abril. Não. O pico é no mês de abril. Não. O pico é no mês de abril. Não. O pico é no início de maio. E até quando vai ficar essa palhaçada? O pico é onde? Aí eu vou acertar. Não sou médico, não sou especialista e vou acertar. Gente, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Agora, vou dizer uma outra coisa aqui, que o povo tem que aprender. Eu tenho 61 anos. Desde garoto, tem 50 anos, que eu ouço sobre a calamidade na saúde. Tem 50 anos, meu irmão, que eu ouço. Você está em que planeta ou em que país? Tem 50 anos que eu escuto. Falta leito, falta UTI, faltam médicos, falta hospital, tem roubalheira. E agora é o presidente, que tem 1 ano e pouco, que é o responsável. Vai ver se eu tô na esquina, meu irmão. Com todo respeito. Vai ver. Sempre teve problema na saúde, sempre teve roubalheira e safadeza. Sempre teve. Voltou? Verifica se voltou. Vai voltar aqui. Opa! Tá voltando. Estamos voltando aqui, pessoal. Aqui, pera aí. Deixa eu voltar aqui para quem tá me acompanhando. Isso. Houve aqui um tunga. Eu sei qual é o esquema para cortar. Eu sei como é que é feito. Eu conheço o esquema, tá? Que você está sendo censurado vergonhosamente. Eu estou sendo censurado vergonhosamente em rede social. A verdade, a liberdade de expressão, você não pode falar, sabe? Você tem que falar o que eles querem. Então a verdade eu estou dizendo aqui. Essa que é a verdade. O Brasil gastou bilhões com estádios em Copa do Mundo. Ou será que a gente tem memória de quê? E aí agora a responsabilidade é de quem? Se o Supremo Tribunal Federal tirou do presidente. Porque se o presidente tivesse autoridade para tudo, eu não tenho refresco aqui não, rapaz. Eu sou aliado, mas não sou alienado não. Eu não sou alienado não, eu sei perceber as coisas, sei ver as coisas. Mas a safadeza, o que a imprensa fez? Politizou o coronavírus no Brasil. Agora, vou mostrar a safadeza que é.
Eu vou mostrar para vocês. Presta atenção. Claro que tem que dar o número de mortos. Sim, tem que dar sim, eu acho que tem que dar. Agora eu pergunto a vocês, por que a imprensa brasileira não faz assim? Morreram hoje no Brasil de coronavírus tantas pessoas. Hoje no Brasil, tantos recuperados. Por que só mostram mortos? Você sabia que a média de recuperados no Brasil é 6 vezes o número de mortos? E por que a imprensa não mostra isso? Porque a imprensa virou partido político. Por quê? Porque perderam os bilhões que ganharam de governo petistas e o Bolsonaro cortou bilhões de grana por ano. Eles odeiam e querem destruir o cara de qualquer maneira. O Brasil tem uma crise de saúde há 50 anos e ninguém fala nada. Morrem por ano no Brasil mais de 600 mil pessoas de câncer. Grande parte disso podia ser salvo se tivéssemos uma saúde de verdade, sem roubalheira, sem safadeza. E agora é o quê? O problema da saúde do Brasil é coronavírus. E eu tenho um dado para dizer para você. Morreu menos gente em abril desse ano do que o ano passado. Minha gente, é um jogo muito violento. Eu não estou menosprezando a doença. Eu não estou. Ela pode atingir qualquer um dos meus. Tá? Eu já tive filho, genro com coronavírus. Eu já tive. Tive minha filha, tive meu genro com coronavírus. Já saíram. Né? Não aconteceu nada, mas tiveram febre, dor no corpo. Todo mundo está sujeito, minha gente. Eu não estou falando de uma coisa que eu estou imunizado só pelo sangue de Cristo, pela misericórdia de Deus, como você. O que eu estou falando é a questão do nosso país. E outra, o nosso futuro. Para onde vamos? Eu estou ouvindo, irmãos. Minha gente, isso é muito sério. Eu estou ouvindo, olha, a Unicef, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Crianças. A Unicef já disse e declarou que por causa dessa pandemia e seus efeitos econômicos, vão morrer mais de 1 milhão de crianças. Não é pelo coronavírus, é pelo efeito econômico da pandemia. E ficam uns mané linguarudo, esquerdopata, falando arneira, que não conhece porcaria nenhuma. Sabe? Porque todo esquerdopata, ele tem uma linha que não consegue ter senso crítico. Não conseguem. Não conseguem ter senso crítico. O negócio deles é malhar, 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 malhar. Mas não conseguem pensar. É típico dessa esquerdalha, dessa ideologia que não deu certo em lugar nenhum do mundo. E nem vai dar e nunca deu no Brasil. E aqui foi um monte de roubalheira. Ficaram 14 anos governando. Olha onde chegou a nossa saúde. E os caras governaram 14 anos. E agora um cara governando é o responsável. Vai ver se eu tô na esquina. Eu não sou criança. E a safadeza aí de hospitais de campanha milionários. Olha aqui, ó. Ei. Dia 3 de fevereiro. Governadores e prefeitos foram informados que vinha uma pandemia. O Ministério, eu tenho aqui, já mostrei em vídeos. O Ministério da Saúde mandou um informe. Vem uma pandemia. Sabe o que o Dória falou? Isso é bobagemzinha. Não, por causa do carnaval. A Rede Globo no Faustão levou especialista. Não. Fica tranquilo, por causa do interesse econômico que vem pra cá preocupado com o povo aonde? Tá? Eles foram avisados. Não se prepararam. Quando o bicho começou a pegar, vamos comprar respirador e máscara e não sei o quê, e teste. Eu pergunto a você, cadê os testes que iam chegar para poder você saber quem tá ou quem não tá? Cadê? Quem foi testado aí? Aonde? Estão de brincadeira. E qual é o futuro, gente? Aqui é que tá. O caos social é pior do que coronavírus. É isso aqui, ó. Essa que é a tese que você tem que entender. Nós tivemos um país fechado em parte, loja fechada, shopping fechado, e aí a indústria não tem, porque você tem que entender uma linha, né? Vem a produção, tem o transporte e a venda na ponta. Você quebrou a linha de produção, acabou, meu filho. Acabou. Amigo, queridos, eu falo com o presidente.
Ele me disse assim: Malafaia, vieram aqui empresários que representam 50% dos empregos no Brasil, mais de 30 milhões de empregos. Falaram assim: presidente, nós não aguentamos mais 30 dias. Nós não temos o que vamos fazer, vamos ter que mandar a gente embora. Aí o presidente pegou os caras, ligou para o presidente do STF, para o presidente do STF ouvir os caras. Você sabe o que a imprensa disse? Bolsonaro leva empresários para pressionar o STF. Bandidagem. Levou para o presidente do STF saber o que está acontecendo. Ok? Para saber o risco que estamos tendo. Aí eu quero ver, meu irmão. Ei, aprenda. Os instintos mais veementes do ser humano é fome e sede. Eu quero ver, quando não se tem dinheiro para comprar nada, eu quero ver como é que vai ser. Por isso que eu tenho tudo que é vídeo meu, é só você ver. Eu digo, Deus, tem que clamar a Deus, irmãos. Livra o Brasil. Livra o Brasil do caos social. Essa é a minha oração, gente. Eu já vi lá na frente, com todo respeito, não estou dizendo que só eu vejo, não. A minha oração é essa, eu estou vendo lá na frente. Deus, livra o Brasil do caos social. Porque eu sei o que o caos social pode produzir num país e numa sociedade. Então eu estou clamando a Deus, porque Deus, na sua soberania, com a oração do povo de Deus, Deus pode ter misericórdia da nossa nação, transtornar tudo isso e fazer o Brasil viver tempo de prosperidade que nunca houve. Essa é a minha oração. Agora, eu estou falando da realidade. Existe uma realidade, ok? Aqui tem uma realidade. E agora eu estou falando de mundo espiritual. Porque o mundo espiritual tem poder de interferir na realidade das pessoas e das nações. Essa é a realidade. O que está acontecendo no nosso país é que nunca houve uma quarentena séria. Brincaram de quarentena por 75 dias. E agora querem fazer. E mesmo querendo fazer, continuam brincando. O que não aconteceu na Europa e nem na América. Foi severo. Severo. Não tem moleza para ninguém. Aqui estão de brincadeira. E é preciso? Ou você não está vendo? Você não está vendo o que está acontecendo no transporte? Você não está vendo as avenidas lotadas de automóvel? Você não está vendo o metrô lotado aqui no Rio, o BRT lotado? Os bancos lotados e pensa que a máscara é hiperproteção. Tá? Não tem limite de gente em ônibus que tinha que ter. Em ônibus, trem, barca, metrô. Não tem limite de gente dentro de um banco, dentro de uma farmácia, dentro de um mercado. Não tem nada disso. Fecharam alguns bairros. Minha gente, Deus tenha misericórdia do Brasil. Essa é a minha oração. E aqui, vocês podem discordar de mim. Vocês podem discordar de mim, que é um direito. Pastor, eu não concordo. Não tem problema. Você só não pode dizer que eu sou um cara omisso e covarde. Nunca fui nem omisso, nem covarde. Coloco minhas opiniões. Enfrento. Não tenho medo de imprensa. Vou dar um dado para vocês dizerem assim, pastor, ou é Deus ou o senhor é maluco. Vou dar um dado. Eu vou dar um dado para vocês. O último processo contra mim sobre homofobia, a maior safadeza, porque eu defendi a Igreja Católica do crime de vilipêndio. Lembra? Olha só. Olha, parada gay de 2011, que safadeou símbolos da Igreja Católica. Eu entrei e disse, por que a Igreja Católica não baixa o pau nesses caras e tal? O movimento gay entrou num processo, tá? Dizendo que eu estava mandando bater em gay. Maior safadeza. Bem, tá no Supremo Tribunal Federal. Sabe na mão de quem tá? Alexandre de Moraes. Tá na mão dele. Se eu fosse omisso, se eu fosse covarde e medroso, eu não tinha mandado chumbo grosso em cima dele na brincadeira de impedir o presidente nomear o diretor da Polícia Federal. Então, você pode me chamar do que você quiser. Discordo, pastor, não aceito. Covarde e medroso, não. Você não vai me chamar, não. Com todo respeito. Se me chamar, é porque tu é linguarudo. Tu pode discordar, tá? Eu tenho todos os meus vídeos. No final, eu tenho dado uma palavra de esperança.
e tenho desmascarado essa imprensa corrupta, interesseira, que não mostra verdades. E quantos óbitos aí estão botando na conta de coronavírus? Eu tenho membro da minha igreja. Eu sei o que é que eu estou falando. Eu tenho membros da minha igreja, tá? Não morreram nada de coronavírus. A família é louca e botaram o coronavírus. E outra safadeza, que todo mundo sabe que está aí embutida nessa brincadeira. Eu não estou menosprezando a doença. Tome cuidado. Tome cuidado, distanciamento, não saia à toa na rua, limpa com álcool, tudo isso, tome todo cuidado, porque a Bíblia manda a gente ser prudente, então todo cuidado, tá? Todo cuidado tem que ser tomado. Agora, com todo respeito, quarentena que não protege o pobre é piada, é brincadeira. Lamento dizer isso para vocês, mas é o que é que nós estamos assistindo no nosso país. E se não for Deus, olha aqui o que eu estou dizendo para vocês. Se não for Deus, e eu creio, porque tem uma igreja orando, tem um povo orando. Se não for Deus, na lógica humana, nós vamos enfrentar um desastre de desemprego como nunca houve na nossa história. Mas como eu creio em Deus, e eu estou orando, que Deus transtorna, envergonha, muda, para que a glória seja dele e não dos homens. É isso que eu creio. A minha oração não é minha. A oração do povo de Deus. Senhor, escute a nossa oração. Afasta do Brasil essa pandemia. Tira esse espírito de morte. E dê dias melhores para o país. Livra o Brasil do caos social. E eu vou terminar fazendo uma oração aqui e abençoando vocês todos. Eu declaro em nome de Jesus que Deus guarde a tua vida e a tua casa e a tua família. Eu declaro em nome de Jesus. E concorde aí comigo que, em nome de Jesus, Deus faça cessar esse espírito de morte dessa pandemia e tire ela da nossa nação. E que isso aconteça de maneira milagrosa, para que nenhum governante, para que nenhuma autoridade receba a glória, mas Deus, que de maneira inexplicável isso cesse do nosso país, para que Deus seja glorificado. E que Deus livre o Brasil do caos social. E que venha um tempo de prosperidade que nunca houve na nossa nação. Eu declaro profeticamente a bênção de Deus sobre a tua vida e a tua família. Aconteça, realize, e que a mão de Deus esteja sobre você, tua casa e sobre a nossa nação. E se tem alguém enfermo, ou de coronavírus ou não, não interessa. Concorde comigo, que em nome de Jesus receba a cura agora. Que o Senhor te arranque desse leito de dor, te arranque desse hospital, e que venha vida sobre você, e que esse espírito de morte seja repreendido da tua casa, da tua vida e da nossa nação. Deus abençoe a todos. Eu vou pedir a você, se você não viu, tá no Instagram e tá no Facebook, tem um videozinho meu. Aprenda como é que a imprensa produz fake news contra o presidente. Vai lá, para você saber o jogo perverso, inescrupuloso desses caras. Assista esse vídeo. Não dá nem 4 minutos, mas para você ver, ok? Obrigado a todos, Deus abençoe, concorde, discorde, que não tem problema nenhum, mas continue crendo que Deus é poderoso para mudar a história, para mudar toda essa situação e nos levar para um outro patamar. Deus abençoe você. Ore por mim, eu sou falho, eu sou limitado, ore por mim. Eu careço, sim, careço da oração do povo de Deus, careço muito, porque eu estou enfrentando não é brinquedo, não. Já me avisaram, pastor, essa imprensa lhe destrói. Eu falei, bem, se Deus permitir, qualquer um pode me destruir, não precisa ser imprensa. Mas, se a mão de Deus estiver sobre mim, cai todo mundo por terra. E é o que eu declaro, meus inimigos não vão triunfar, serão derrotados, envergonhados em nome de Jesus, como os seus também. Deus abençoe e dê sabedoria às autoridades, a presidente, a governadores, a prefeitos, a ministros. Olha o que é que Paulo diz, gente. Antes de tudo, que se façam orações, deprecações, súplicas pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável ao Senhor. 1 Timóteo 2, antes de você orar por você, é o que a Bíblia ensina, ore pelas autoridades. Vamos orar. Que Deus abençoe o presidente, os governadores, os prefeitos, as autoridades. Ilumine, revele qual a melhor coisa para a nossa nação, para a gente ficar livre dessas questões e Deus livrar o nosso país
né, da desgraça do caos social e dessa pandemia, ilumine essas autoridades. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.